Hoje a gente vai falar um pouco sobre problemas envolvendo partições. Bom, digamos que a gente tenha 6 objetos e a gente queira repartir entre duas pessoas. Como são só 6 objetos e apenas duas pessoas, você pode pensar da seguinte maneira: bom, se a primeira pessoa eu chamo de P1 e a segunda pessoa eu chamo de P2, então a primeira pessoa pode não receber objeto e a segunda receber todos os objetos. A primeira pode receber um, a segunda 5, aí 2, 4, né? Pode ser 3 e 3, por exemplo, 3 e 3, então aqui é pessoa 1, pessoa 2. Aqui eu posso ter 4 e 2, eu posso ter 5, 5 e 1 e posso ter 6 e 0. Então aqui é pessoa 1 e aqui é pessoa 2, certo? Então essas são as soluções para o nosso problema. Então a gente tem 7 maneiras de repartir 6 objetos para duas pessoas. Porém, se o problema fosse repartir agora os mesmos 6 objetos entre agora 4 pessoas, será que você conseguiria fazer do mesmo jeito? Porque uma solução seria, por exemplo, 6 para a primeira, 0, 0, 0. Mas existem muitas outras, como por exemplo 5 ou sei lá, 4, 1, 1 e 0, ou 4, 0, 1 e 1. Então existem muitas soluções diferentes. Só que se a gente analisar o problema anterior, voltando aqui no problema anterior, a gente vai perceber o seguinte, que para cada solução dessa, a gente sempre tem o seguinte comportamento. O primeiro número adicionado ao segundo sempre tem que dar 6. Por exemplo, 0 mais 6, 6. 3 mais 3, 6. Porque são 6 objetos e apenas duas pessoas. Então, na verdade, esse problema é como se fosse resolver a seguinte equação: pessoa 1 mais pessoa 2 igual a 6. De forma mais simples, x mais y tem que ser 6, de modo que x e y devem pertencer aos números naturais. Ou seja, x e y tem que ser pertencentes ao conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é pensando em 6 símbolos, que são os objetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e apenas um separador entre eles, que é o sinal de mais. Então esse sinal de mais ele vai aparecer aqui em algum lugar. Por exemplo, essa é uma solução. 6 para a primeira pessoa. Então essa primeira pessoa recebeu, né, 6 objetos, enquanto a segunda pessoa, que está depois do sinal de mais, não recebeu nenhum objeto. Outra solução seria a primeira pessoa receber 1, 2, 3, 4 objetos, e aí vem o sinal, e a outra pessoa recebe os dois objetos restantes. 1, 2. E aí, se a gente olhar para esse diagrama com símbolos, a gente percebe que a gente tem 7 símbolos, dos quais 6 são repetidos. Então, para resolver o problema, basta a gente analisar o seguinte: encontrar o número de soluções significa encontrar quantas são as permutações de 7 símbolos, nos quais 6 são repetidos. Então eu tenho 6 são repetidos e vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender. E tem mais um aqui, né? Então eu fico com 7 fatorial
sobre 6 fatorial 1 fatorial. E aí isso me dá 7. Se a gente voltar lá no problema, realmente são 7 soluções. Verifica aqui, ó. Você tem 3 aqui, desse lado. Aqui a gente tem 3 soluções. E aqui a gente tem as outras 4 soluções. De fato, são 7 maneiras. Mas eu quero mostrar ainda outra abordagem. Repara que aqui é como se a gente tivesse 7 posições possíveis. Tá vendo? Posição 1, posição 2, posição 3, posição 4, posição 5, posição 6 e posição 7. E dessas 7 posições eu só preciso escolher onde entra o sinal de mais. Ela tem que entrar em uma delas. Se ela entra na posição 5, eu tenho 4 para a primeira pessoa e 2 para a segunda. Se ela entra na posição 7, eu tenho 6 para a primeira pessoa e nenhuma para a segunda. Então é como se eu combinasse, né? Das 7 pessoas, eu só preciso, das 7 posições, eu só preciso escolher uma. Isso me dá 7 fatorial sobre 1 fatorial, 6 fatorial, que dá os mesmos 7. E repare ainda que isso é o mesmo que fazer combinação de 7 em grupos de 6, que seria escolher as posições onde entram os objetos, sobrando a última posição para o símbolo de separação. Então aqui é como se eu tivesse 7 fatorial, 6 fatorial, 1 fatorial. E a gente sabe que esses dois números binomiais são iguais, porque eles são complementares. Então isso aqui também dá 7. Isso vai nos permitir resolver o segundo problema com mais facilidade. Agora que a gente já sabe, vamos para o segundo problema. Se eu tenho 6 objetos e 4 pessoas, a gente só precisa pensar em 6 objetos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E aí, como são 4 pessoas, eu preciso só de 3 separadores. 1, 2, 3. Repara que são 6 objetos para 4 pessoas, eu estou tratando dessa equação. X mais Y mais Z mais W igual a 6. Então, o número de separadores é sempre, né, um a menos que o número de pessoas, certo? E o número total de objetos é a soma do número de pessoas, né, aqui, ó, do número de objetos, desculpa, com o número de separadores. Tá? Então aqui a gente tem 7 símbolos. Esses 7 símbolos vão me permitir escrever permutação, 7 não, 9 símbolos. Esses 9 símbolos com uma repetição de 6 e outra repetição de 3. Ou seja, na verdade a gente tem 9 fatorial sobre 6 fatorial, 3 fatorial, que vai me dar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3, que é 3 fatorial, que é 3, 2, 1. Aí a gente pode simplificar algumas coisas. O 6 fatorial simplifica, o 3 com o 9 fica 3, o 2 com o 8 fica 4, 12 vezes 7, 84. Ou seja, existem 84 maneiras de resolver esse mesmo problema. Usando a combinação, a gente teria 9 posições, das quais eu escolho 3, ou 9 posições, das quais eu escolho 6. Isso me dá 9 fatorial sobre 6 fatorial, 3 fatorial, que são os mesmos 84 resultados de antes, né? Então, se a gente tivesse, né, um problema genérico em que eu tenho
uma quantidade de objetos igual a n. Então, assim, se a gente tivesse n objetos, então agora vamos pensar de forma genérica. Se eu tivesse n objetos, então n objetos, n objetos. Então aqui eu tenho n objetos, beleza. E quero separar entre k pessoas, o número de símbolos vai ser k menos 1. Então aqui, ó, se eu tenho k pessoas, tenho k menos 1 símbolos. E aqui eu tenho o número de objetos. Então aqui eu tenho n objetos. Para encontrar o número de maneiras de repartir n objetos entre k pessoas, eu só preciso permutar n mais k menos 1 símbolos com uma repetição de n símbolos e k menos 1 símbolos. Isso resolve o problema. Foi o que a gente fez antes, só que com 6 objetos e 4 pessoas. Então a gente somou 6 com 3 para achar esse 9 e depois fez a repetição de 6 e 3. Então se for n e k pessoas, então isso aqui a gente tem k pessoas e n objetos. A gente vai fazer uma permutação de, no total, n mais k menos 1 símbolos, n mais k menos 1 símbolos, com uma repetição de n símbolos e de k menos 1 símbolos. Isso vai me dar o total de maneiras de repartir isso aqui. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.